conheci o governador. E o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, eu dobrei a meta, que eu falo. Ainda não tinha noção do que era meta. Hoje, como vendedor, tudo é meta, né? Eu dobrei a meta, além de conhecer ele olhou para mim no dia que eu fui pegar o documento. Teve diversos nãos até eu chegar naquele momento. E para mim, é uma coisa que eu levo até hoje. O não, ele antecede o sim. Então, não pode isso, não pode aquilo. Quando eu vi, eu estava na frente dele, ele olha para mim e falou, menino, você já almoçou? E eu olhei para ele, fui tão autêntico, falei, não, então você vai almoçar antes de levar o documento. Ou seja, a minha meta qual que era? Conhecer. Eu estava almoçando com o governador. Você consegue imaginar se tivesse rede social? Naquela época eu tinha, tô aqui, ao vivo, governador. Então, aquilo fez total diferença na minha vida. E eu fui levando aquilo que eu fiz naquela época, eu fui levando para o decorrer da minha vida. Quanto tempo você passou como office boy? Trabalhei uns 3 anos, 3 anos ali naquela... Daí depois eu fui para aquele... Eu dei a pivotada, né, no sentido... Eu fui trabalhar numa corretora de cereais. Aí que entra a história do feijão. Aí que entra a história do feijão. Mas você foi trabalhar nessa corretora, como foi a oportunidade? Eu queria saber como foi a virada, assim, guinada de chave, como foi a decisão de ir para essa corretora? Você pediu demissão, você foi convidado? Como é que foi essa... como é que surgiu a oportunidade? E sabe que a oportunidade, ela é igual em todos os momentos. Deus sempre está diferente de religião, mas Deus sempre está em alguns momentos. Eu estava... quando eu fui trabalhar office boy, eu fui de terno por causa da igreja, e eu lá na igreja comentaram que precisava de uma pessoa, comentaram com meu pai, para trabalhar de auxiliar lá Uma corretora de cereais. Uma corretora de cereais. Aí eu fui, né? E ali eu comecei a entender as coisas. Quando eu cheguei naquela mesa e vi as pessoas falando uma palavra, João, que mudou a minha vida. Tá fechado. Tá fechado. Passa o contrato. É meu produto. Cara, aquilo foi entrando dentro da minha veia. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser vendedor. Eu quero fechar esse contrato. Eu quero fechar isso. E eu vi ali um ser humano normal, né? Que era vários... Mas, ao mesmo tempo, quando eles falavam essa palavra, tá fechado. Não, então tá fechado. Não, pode achar que eu vou mandar. Eu senti um poder, assim. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser vendedor. Mas você teve um poder da escutatória também, porque você aproveitou a oportunidade, aquele ambiente, escutou aquelas palavras, aquilo acontecendo, aquele movimento, e disse assim, cara, isso eu quero para mim. E ali eu tracei a minha meta. Por quê? Mas uma coisa que eu aprendi, eu falo para as pessoas até hoje. O que é vender? Vender é servir. Eu comecei a servir as pessoas na mesa. Mas quando eu falo servir, é literalmente servir. Não, genuinamente. Eu descobria que você gostava, por exemplo, de um tal refrigerante. Eu lá buscava o refrigerante e te servia enquanto você era no telefone e tal. E eu comecei a estudar e a conhecer todo o ambiente. Então eu sabia fazer todos os processos. Eu aprendi a fazer desde o processo de quando fechava, como é que fazia o ticket lá de venda, como é que passava o fax, na época era fax. Nós somos da época do fax, né? É verdade. Passava o fax, passava o telex. Eu comecei a entender. E eu comecei a fazer uma leitura. Eu acho que a minha diferença foi essa. Muito bem. Então, você entrou em sintonia com esses vendedores, com a turma gostava de você, você servia, eles eram gratos a você também. E te convidaram. Sempre queriam ter você perto. Você é muito agradável, sempre foi. Em qualquer ambiente que você tá, você sempre é o cara agradável, sempre é o cara que tá... Para servir, disposto a servir. Mas você é servidor até hoje. Sou, eu amo servir. É uma coisa que você carrega a vida toda, né? Sim, eu